Muito bem, gente. Hoje quero falar com você a respeito de herança ou legado. Eu não sei o que que te preocupa mais. Então, se eu perguntar para vocês, com certeza todo mundo vai dizer que está preocupado com o legado. Mas eu queria conversar com você um pouquinho para a gente entender bem essa história. O que que é um e o que que é outro? Será que está errado um ou outro? Né? E se a gente tiver que dar preferência, a gente tem que dar preferência para um ou para outro? Então, o que que é herança e legado? Herança é aquilo que você pode comprar, né? Aquilo que você pode adquirir, aquilo que é material, né? Você compra um apartamento, você guarda dinheiro, você compra joia, você compra ações, enfim, tudo aquilo que você pode deixar para outra geração. E isso é uma preocupação muito grande, sempre foi uma preocupação nossa, né? O que que a gente pode deixar para outras pessoas? O que que a gente pode deixar para os nossos filhos, para a próxima geração? Essa é a nossa herança. E com certeza todos nós, pelo menos a maioria de nós, se preocupa com isso. O que que a gente vai deixar para os filhos? E o legado é o que que você ensina para eles. São os valores, é a ética, é a moral, os costumes, os hábitos, as mensagens que você deixa, o seu exemplo, os valores, aquilo que você ensina, não só com o que você está falando, mas aquilo que você ensina com o que você é. Porque as crianças aprendem com o que elas veem da gente. Eu não sei se você já viu videozinhos de crianças falando no telefone e ela fala que nem a mãe. Eu tenho um videozinho de uma menininha que ela fala assim: deu por hoje? Ela não deve ter 3 anos, ela tem dois, tinha 2 aninhos pelo menos quando gravou esse vídeo. E ela fala assim: deu por hoje, deu por hoje. Com certeza a mãe dela fala a mesma coisa. Então tem criança que nem sabe falar direito e ela já repete a maneira que uma mãe atende telefone ou que um pai atende telefone. Então a criança absorve o exemplo da gente, né? E às vezes a gente nem vê que ele está absorvendo esse exemplo. Eu tenho uma amiga, a pastora Ana. Um dia a pastora Ana decidiu assim, fez um propósito com Deus que ela ia passar um dia inteiro orando em línguas. E ela estava tomando conta dos netos dela nesse dia. Então tinha 2 netos dela pequeno, devia ser 8 e 10 anos, dentro de casa junto com ela. E ela orando em línguas o tempo inteiro. Ela fez esse propósito com Deus. E aí ela tá na cozinha fazendo comida para eles e tá orando alto, né? E de repente, lá pelo tantas do dia, ela já tinha passado horas orando em línguas. Os meninos já não estavam aguentando mais ficar dentro de casa, começaram a jogar bola dentro da sala dela. E ela tem um monte de coisa de louça dentro da sala dela e tinha um vaso que ela gostava muito. E ela orando em línguas e chamando a atenção dos meninos, voltava a orar. Aí teve uma hora que ela falou para eles assim: olha, larga essa bola, porque se vocês quebrarem o meu vaso, vocês não têm noção do que eu vou fazer com vocês. E ela ficou brava. E aí ela subiu, foi arrumar as coisas no andar de cima. De repente, ela escuta aquele estrondo. Pá! O vaso dela. Ela veio a 1.000 por hora para a escada para brigar. Quando ela chegou na escada, um menino virou para o outro e falou: lascou as névias. A vovó vai matar nós. Lascou as névias. Então, os garotos ouviram tanta oração em línguas que eles começaram a falar também. A criança, ela copia a gente, mesmo que a gente não perceba que isso está acontecendo. Eu pergunto a você, se seu filho e sua filha fizesse a mesma coisa que você faz, se ele repetisse você, se ele fosse a pessoa que você é, exatamente do jeito que você é, você estaria satisfeita? Você, pai, estaria satisfeito se seu filho repetisse os seus hábitos, seus costumes, seus valores? Estaria bom e você ficaria feliz? Então, se a gente não vai ficar feliz deles copiarem a gente tem que repensar um pouco. Agora, gente, não tem nenhum problema em deixar herança para filho, viu? Não tem problema nenhum, isso não é pecado, não, tá? Isso não é errado. Acontece que a gente tem que perceber o valor que cada coisa tem. O valor da herança e o valor do pecado. A herança é uma coisa que acaba, herança se gasta. Você consome a herança. Tem pessoas que recebem herança, em poucos meses ela consegue destruir aquela herança. Principalmente se ela receber herança e não receber legado.
certo? Mas é, a herança ela acaba, dinheiro acaba, é, coisas acabam, apartamento você vende, o dinheiro acaba. Então não tem nenhuma herança que você possa garantir que ela vai durar para toda a vida. Não existe herança que dure para toda a vida. Toda herança pode ser gasta. O legado não gasta. O legado é aquilo que você adquire e ele fica, ele faz parte da sua personalidade, ele faz parte do seu ser. Você não consegue desgastar o legado. A herança, você divide. Você tem 3, 4, 5 filhos, você divide a herança com os filhos. É um pouquinho para cada um. O legado, não. O legado, ele multiplica. Porque todos podem adquirir esse legado de maneira igual. E não é só os filhos. A herança você passa de pai para filho. O legado, não. O legado, todas as pessoas que te conhecem, todas as pessoas que recebem seus ensinamentos, ouve ou percebe o seu exemplo, ela pode adquirir o seu legado, não precisa ser passado de pai para filho. O seu legado se estende. Além dele se multiplicar, ele não se multiplica só na sua família, entre a sua descendência. Ele se estende para todo mundo que está à sua volta, para outras pessoas que às vezes nem te conhecem, mas conhecem a sua história de vida. Então, é isso que o legado faz. A gente, às vezes, a gente não percebe que tipo de legado a gente passa para um filho. Às vezes a gente quer, tem boa vontade, você é uma pessoa honesta, você tem uma boa índole, mas tem coisas que às vezes você não sabe que está passando. Uma vez eu fui fazer um programa numa rádio aqui no Rio. E nós fomos falar sobre, o tema era, você ensina seu filho a ser egoísta? A maioria de nós vai dizer, de jeito nenhum que eu não ensino meu filho a ser egoísta. Mas nós fomos falando sobre esse comportamento egoísta dos pais que passam para os filhos e várias pessoas começaram a se identificar e dizer que realmente elas, sem perceber, ensinam os filhos a serem egoístas. E aí, um pai passou uma mensagem na hora e contou o exemplo do que ele fez e que ele tinha entendido ali naquela hora que aquilo estava errado. Ele deu um dinheiro para o filho, deu R$ 20 para o menino. O menino foi e levou o dinheiro para a escola. Aqueles R$ 20 era para ele comprar merenda vários dias. E aí, quando ele chegou, no dia seguinte, o pai perguntou para ele, né? Tem dinheiro para hoje, né? E ele falou assim, pai, não tem, sabe por quê? Eu estava com 3 amigos meus na cantina. Eu queria fazer um lanche, eles não tinham dinheiro. Aí eu fui dividir, eu comprei para mim e comprei para eles. Esse pai deu a maior bronca no garoto, porque o menino tinha comprado, tinha gastado o dinheiro que o pai tinha dado para comprar merenda para os outros. Essa é a hora que aquele pai não percebe que está passando um legado, ele está passando um valor. Ele está mostrando para aquela criança que ele não tem que se importar com o problema do outro, que o dinheiro era só para ele, que ele tinha que comer e deixar os outros olhando. Então, aquele menino, ele tinha um bom coração, aquele menino fez a coisa certa. E muitas vezes a gente estraga a boa índole de uma criança, porque a gente acha que ele tinha que economizar, que ele tinha que guardar. Não é que criança não tem que aprender a guardar dinheiro. A gente tem que ensinar sim como é que guarda dinheiro. Mas a gente tem que pesar cada situação. Naquela hora, se você se preocupasse mais com o dinheiro, você ia fazer com que seu filho recebesse uma mensagem de que o que é dele não pode ser dividido, não pode ser compartilhado. E essas coisas a gente passa sem saber, sem perceber. Mas a gente precisa pensar mais nisso. Eu me lembro de uma vez que meus filhos eram adolescentes ainda, e eu tinha comprado, eu tinha ido no sul, e tinha trazido um casaco para o meu filho que era muito, muito quentinho, aquele que tinha pelo de carneiro, parece por dentro, era bem quentinho. E era o melhor casaco, custou caro aquele casaco. E o meu filho tinha um amigo, tem até hoje, que mora em outra cidade, mas ainda é um amigo, que ele era muito pobrezinho. O meu filho foi uma pessoa que nunca fez acepção de pessoas. Aliás, na minha família nunca existiu isso. Não se faz acepção de pessoas, né? Isso é um legado que nós recebemos do meu pai e da minha mãe. Eles nunca fizeram questão de nada, ninguém nunca separou
pessoas pobres e pessoas ricas, mesmo porque a gente também não era rico, mas não fazia diferença se alguém tinha menos. E o meu filho tinha um amigo, e o melhor amigo dele era o mais pobrezinho de todos. Um dia, estava fazendo muito frio, e aí o meu filho pegou e disse para mim assim: Mãe, vou dar um casaco meu pro fulano, tá? Eu falei: Tá bom. E ele deu. Depois que o menino foi embora, eu nem liguei, passou dias. Um dia eu fui abrir o guarda-roupa, arrumar, eu falei assim: Meu filho, cadê aquele casaco que eu trouxe para você, aquele todo quentinho? Aí ele falou assim: Eu dei pro fulano. Na mesma hora, eu vou confessar para vocês, o sentimento que me veio, eu falei assim: Puxa vida, ele deu o casaco mais caro. Eu não falei, mas eu pensei. Eu pensei: Caramba, aquele casaco custou muito caro. Mas eu respirei fundo e falei assim: Por que você escolheu aquele? Aí ele falou assim: Porque era o mais quentinho e ele não tem nenhum. Então aquele provavelmente vai ser o único casaco que ele vai ter. Então, essa é uma coisa que a gente não pode tirar. Você ali está em jogo o dinheiro, né? E está em jogo o valor. Entre o dinheiro e o valor, você precisa ficar com o valor, porque o dinheiro vai acabar. Aquele casaco um dia ia acabar. Mas aquilo que você deixa de lição para uma criança permanece, é para toda a vida. Então a gente tem que pensar o que a gente está ensinando para eles. A gente está ensinando os filhos a se colocar no lugar do outro, a pensar o que o outro vai pensar. Me lembro de uma mãe que o garotinho não queria dividir o brinquedo dele com o outro. Não queria. Tem mãe que numa hora dessa chega para a criança e fala assim: largue de ser egoísta e deixe seu coleguinha brincar com seu brinquedo. Ela não fez isso. Ela chamou o filhinho no canto e falou assim: hoje o seu coleguinha está na sua casa. Os brinquedos são seus. Amanhã você vai estar na casa do seu coleguinha. Os brinquedos vão ser dele. Como você quer que o seu coleguinha trate você quando você chegar na casa dele? E aí o garotinho entendeu e dividiu o brinquedo. Ela não falou assim: entrega, dá o brinquedo para o seu coleguinha. Porque isso, ele ia dar o brinquedo porque a mãe mandou. Mas não ia ter aprendido a lição, não ia ter aprendido a moral da história. Então a gente tem que prestar atenção se a gente está passando essas coisas, se a gente está ensinando uma criança a dividir o que tem. Sabe uma coisa legal? É a gente, pô, tem criança que tem muito brinquedo. Uma coisa bacana é no dia de Natal, em vésperas de Natal, dia de criança, senta com seu filho dentro do quarto, pega aqueles brinquedos e pensa: olha, quantos brinquedos aqui você não brinca há muito tempo? Vamos pegar os brinquedos que você não brinca há muito tempo, porque tem criança que vai gostar de receber esses brinquedos. Tem criança que vai ficar feliz com isso e você nem está usando mais. Mas não deixa ele pegar brinquedinho quebrado, porque se está quebrado e não serve para ele, também não vai servir para os outros. Então, essas coisas são o legado que a gente deixa. Quando você se preocupa em deixar uma herança sem um legado, aquela herança vai ser desfeita. Ou então, mesmo que ela não seja desfeita, ela nunca vai ser bem aproveitada. Olha, uma vez eu conheci a história de um empresário, um grande empresário. E ele era muito bem sucedido e tinha 3 filhos. E aí perguntaram para ele numa entrevista, né, se ele era um cara realizado. E ele disse: Eu sou muito realizado pelo que eu fiz da minha vida. E ele disse que ele era muito pobre, uma pessoa que não tinha condição financeira nenhuma, e ele estudou muito e trabalhou muito para estudar, porque ele pagava os estudos dele, e ele conseguiu ser um grande homem. Ele falou assim: Eu me orgulho de mim enquanto empresário. Mas ele falou assim: Eu não posso dizer que sou uma pessoa realizada, porque o que eu fiz com meus filhos me deixa profundamente arrependido. O que ele fez foi dar uma herança sem dar um legado. Ele nunca ensinou os filhos deles a conquistar nada, tudo foi de mão beijada. Tudo ele deu gratuitamente. E o que aconteceu? Os 3 filhos dele não queriam nada com trabalho nem com estudo, porque ganhou tudo de mão beijada. É a pessoa que se preocupa com o dinheiro, mas não tem o tempo ou não se preocupa com ensinar.
Tirou desses meninos, dos filhos dele, a motivação para conseguir. Se você é aquela pessoa que se preocupa em dar tudo para o teu filho, você vai esquecer de que tem coisas importantes para você ensinar. Ele vai fazer mau uso daquilo que você deixou para ele. A relação da gente, de pai e mãe com o dinheiro, a gente tem que prestar muita atenção nela. Como a gente relaciona com o dinheiro em relação aos nossos filhos. Se você, por exemplo, você trabalha muito para deixar grandes fortunas para o teu filho, você trabalha muito para deixar o melhor para ele, mas você não tem tempo para estar com ele, você ensinou ele a ter uma relação com você através do dinheiro. Então ele sabe que você está presente para você dar uma coisa, para você dar um brinquedo, para você favorecer a vida dele. Você vai ensinar para ele que o relacionamento de vocês é um relacionamento baseado no que ele pode receber. Eu vi muitos pais que já reclamaram comigo que os filhos saem de casa e só lembram de ligar quando o dinheiro acaba, quando a mesada acaba. Ou então, quando chega, só senta com o pai para falar assim: olha, eu preciso de tanto e tanto e tanto para isso, para aquilo outro. E o pai fala assim: meu filho não senta comigo para conversar. Ele não tem assunto comigo, ele não conversa nada, ele só fala de dinheiro. Mas aí a gente pergunta o seguinte: quantas vezes você sentou com seu filho no chão para brincar e conversar e bater papo com ele? Se você não estabeleceu esse elo, não adianta, ele não vai ter. Se você manteve um contato com ele só baseado naquilo que você pode dar para ele, mas você nunca estabeleceu diálogo, você nunca conversou, você nunca parou para ensinar nada, você não construiu isso, ele não vai aprender isso. Ele vai aprender se você ensinar. Tem pais que se preocupam demais com deixar a herança e nem veem os filhos crescerem. Eu atendi um pai no meu consultório uma vez, que ele trabalhava muito, ele era muito rico. E um dia ele chegou chorando no meu consultório e disse: eu entregaria toda a minha fortuna hoje para recuperar meu filho. O filho dele tinha 16 anos, era viciado em cocaína desde os 12 e ele não sabia. Ele ficou sabendo 4 anos depois, porque ele não tinha tempo, porque ele trabalhava demais, porque ele estava preocupado demais com a herança que ele ia deixar para os filhos. Então, a gente precisa entender que herança sem legado é desperdício, ele vai jogar fora. Agora, legado, mesmo que não tenha herança, o legado vai dar para ele a estabilidade que ele precisa no futuro. Ele constrói sozinho se ele tiver um legado. Ele faz isso por ele mesmo, você não precisa construir. Se você ensinar para ele, dê a base para ele daquilo que ele precisa. Me lembro do caso de uma formanda lá do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro o curso que ela fez, mas eu sei que no dia da formatura dela, ela foi para o baile de formatura com um vestido lindo, com uma enxada na mão. Ela foi a oradora da turma dela e ela foi com uma enxada lá para frente para fazer o discurso dela. E ela disse que aquela enxada era em homenagem ao pai dela, que não tinha nada para deixar para ela. Mas ele trabalhou duro naquela enxada ali para conseguir ajudar ela a se formar. E ela tinha o maior orgulho daquele pai, que não tinha dinheiro nenhum para dar para ela, mas ele deixou um legado. Ele não só trabalhou para que ela se formasse, como com certeza ele ensinou muitos valores para ela, porque ela não teve vergonha de entrar num baile de formatura com uma enxada na mão. E uma menina que consegue fazer um negócio desse é porque realmente tem. O pai deixou um legado para ela, ele ensinou valores para ela importantes. Então, a gente fica muito preocupado com um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente tem que começar a se preocupar com filhos melhores para o mundo, porque o mundo não vai ser melhor, não vai. Isso é bíblico. Não, não tem esperança do mundo ser melhor. Aqui não. Melhor é no céu, é na eternidade. Ontem a gente falou sobre isso. Melhor é na eternidade. Aqui a gente tem que fazer o melhor da gente. Então a gente precisa se preocupar em que pessoas nós estamos construindo para esse mundo. Que pessoas que a gente está colocando no mundo para fazer diferença. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. E a gente tem que pensar o seguinte: como você quer ser lembrado pelos seus filhos? Já parou para pensar nisso? Como você quer ser lembrado?
Pode ter certeza que se você der todos os computadores de última geração que aparecer, todos os celulares, no final, lá quando seu filho for adulto, ele não vai olhar para trás e falar assim, ai, aquele celular lindo que eu ganhei. Não vai, porque ele vai ter esquecido desse celular. Porque vai estar tudo tão sofisticado que aquele celular não vai significar coisa alguma. Então, o que você vai dar para o seu filho, talvez não fique na lembrança dele, mas aquilo que você viver com ele, isso vai ficar. Então, como você quer ser lembrada? Com que tipo de mãe, que tipo de pai você quer que seus filhos lembrem? Eu acho assim muito legal quando eu escuto um adulto falando assim: "Ó, minha mãe me ensinou isso, nunca mais eu me esqueci". Ou um cara que fala assim: eu nunca vou esquecer a lição que meu pai me ensinou. Então, são coisas assim que marcam, que ficam para sempre na vida da pessoa. Tem histórias, querido, que marcam a vida da gente. Você conta a sua história para os seus filhos? Você senta no chão e conta a história da sua vida? Isso é importante. É muito legal a gente contar a nossa história. É muito legal nossos filhos conhecerem nossa infância, conhecerem quem são os avós dele, história dos avós dele. Hoje não acontece mais isso. Eu conheço histórias do meu pai que eu posso contar um livro. Desde que ele tem 5 anos de idade, eu posso contar a história dele até hoje. Porque ele conta o passado dele todinho, ele gostava de contar história, ele gosta ainda de contar história. E é legal a gente saber de onde a gente veio. É legal a gente saber quais são as raízes que a gente tem. Você poder contar a história sua, da sua vida, da sua infância para os seus filhos, isso é uma coisa muito boa, isso cria um elo, isso constrói memórias para ele. Agora, às vezes a gente não tem tempo para fazer isso e a gente nem se percebe disso. A gente vai dando coisas eletrônicas para tapear, para deixar os filhos brincarem. E no final de semana, quando podia sair, às vezes saía para um clube, ia para uma praia com um monte de gente, com outras famílias. Os adultos ficam juntos, as crianças ficam com outras crianças. O pai e a mãe não tem aquele tempo, não tem aquele momento de contar história. Uma coisa importante também para a gente construir um legado é ter uma tradição de família. Eu não, eu não posso dizer que eu tive, na minha família não teve essa tradição, mas eu acho isso muito bacana. Isso é muito legal. E sempre é tempo para começar. Estou esperando os meus netos para começar essa tradição. Mas é muito bom você ter uma tradição de família. Sabe aquela coisa assim, tem um dia no ano para todo mundo se encontrar? Ou você tem um dia no mês para você fazer uma coisa junto com teus filhos? Eu conheço mães que uma vez por mês faz um acampa dentro. Monta aquelas barracas na sala, bota lanchinho debaixo da barraca, dorme todo mundo amontoadinho ali embaixo da barraca. As crianças amam esse tipo de coisa. Isso é construir uma memória. Eu tenho uma amiga, Rose, a netinha dela pequena, não sabia o que era um piquenique. E queria fazer um piquenique, mas não sabia o que era. Mas não pode sair, não pode ir para um parque, não pode ir para uma praia, não pode ir para outros lugares. O que ela fez? Estendeu uma toalha na varanda, fez um monte de coisa para comer, bolo, cachorro-quente, um monte de negócio, fez um café, botou lá, estendeu na varanda, foi todo mundo sentar na varanda, do lado de fora, a avó, o vô, a mãe, as irmãs da mãe da menina, e ela viu o que era um piquenique. Você não pode sair, faz um piquenique dentro de casa, faz um piquenique na varanda, faz um piquenique no quintal. Essas coisas, gente, parecem coisas assim muito simples, muito pequenas, mas são essas coisas simples que vão fazer diferença no seu filho. Você não precisa juntar dinheiro para ir para a Disney, não. Se você tem, beleza, vai para a Disney, muito legal. Agora, não significa que isso, só ir para um lugar sofisticado, é que é uma grande coisa. A grande coisa é o momento que você dá para uma criança. Então, constrói memórias. Sabia que boas memórias, elas podem tirar o peso das memórias ruins? Uma boa memória pode contrabalançar, uma boa memória pode tirar a dor de várias memórias ruins. Conheço pessoas que tiveram situações muito ruins na infância, acharam que o pai e a mãe não gostavam deles. Bastou uma memória de um momento bom que passou com a mãe ou que passou com o pai, para que aquela memória servisse de prova de que ela era amada. Bastou uma memória. Mudou a história. Então, a gente precisa aprender a construir memórias.
A gente precisa entender que a gente tem que construir um legado. Você precisa saber o que que você está deixando para a próxima geração. Você está preparando uma pessoa para fazer diferença nesse mundo. Você está preparando alguém para realmente mudar uma história, contribuir com a história. Não basta o mundo contribuir para os teus filhos. Nossos filhos têm que contribuir com o mundo. Mas isso cabe a gente. E eu sei que muitas vezes a gente não para pensar. Talvez eu não pensasse nisso quando meus filhos eram pequenos, certo? Então, se você nunca pensou nisso, não tem problema, começa a pensar da agora. A gente não nasce sabendo, às vezes a gente não, não tem, não aprendeu a fazer isso. Mas lembra dessas coisas que eu falei com você, que são coisas simples. Faça alguma coisa dentro de casa com teus filhos, conta a sua vida para ele, conta seus exemplos, conta histórias suas de infância para ele. Isso é legal. E eu quero terminar, deixar aqui uma frase para você que o Nelson Mandela falou. Ele disse assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então a gente precisa ensinar as crianças a amarem. Nós estamos vivendo com uma geração que está carente de liderança. Hoje está difícil o líder. A gente não tem poucas lideranças. A maior parte das lideranças que a gente tem não são bons exemplos. Então, a gente precisa pensar nisso porque os tempos são difíceis. E eles não vão melhorar. Se você jogar uma pedrinha no meio do lago, ele vai provocar uma onda que provoca outra, que provoca outra. Não tem como parar a onda depois que jogou a pedrinha no meio do lago, não. Não tem como fazer a onda voltar e recuar. E nós estamos vivendo situações que foi como uma pedra no lago. Está provocando ondas. Essas ondas vão levar a outras. Eu não creio que a gente vai voltar ao que era antes. Não tem possibilidade. A história já mudou. Tem coisas muito sérias acontecendo em outros países e que estão chegando para acontecer aqui. E a gente precisa estar preparado para isso. E a gente precisa fortalecer nossos filhos. Eles precisam estar preparados e fortalecidos, por exemplo, na palavra de Deus. Olha, gente, existem muitas mensagens deturpadas no mundo, existem muitos falsos profetas, existem muitos líderes negativos. Se tem um negócio que vai nortear a nossa vida, é a palavra de Deus. É a única fonte de verdade que a gente tem. É a única fonte onde a gente pode acreditar de olho fechado. Se alguém disser para você que essa palavra tem que ser reinterpretada, que ela fala sobre Deus, mas não é a palavra de Deus, não creia nisso. Essa é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é ali que está contido tudo o que a gente precisa, para a gente se fortalecer enquanto estiver aqui e para a gente ter a garantia de quando sair daqui, a gente vai ter a vida eterna. Essa é a palavra que a gente tem que colocar na mente de nossos filhos. Um dia, talvez, a gente não tenha mais oportunidade de ler essa palavra. Talvez chegue na nossa geração ainda o tempo onde ela vai ser tirada de nós, onde a gente vai ser proibida de ler. Mas se ela estiver no coração, se ela estiver na mente, isso ninguém vai tirar de nós. Então, ensina teu filho. Aprenda a ler a Bíblia, que você faça isso 10 minutos, 5 minutos, dependendo da idade dele, por dia, ensinando alguma coisa para ele. É essa força, isso aí, ele não vai esquecer nunca. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, ela nunca mais vai se esquecer. Faça isso. Coloque a palavra de Deus na mente de teus filhos. Esse é o maior legado que você pode deixar para eles, ok? Que Deus proteja você. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Que Deus possa ser sempre o esteio da tua casa. Que Jesus possa ser a pedra que sustenta a sua família e a sua casa. Porque o vento vai soprar, querido. E se Jesus for essa rocha na qual a gente vai estar firmado, pode a tempestade destruir o que for. Nós não seremos destruídos. Amém? Que Deus proteja você, que Deus abençoe, que Deus guarde você, sua casa, sua família, hoje, sempre, em nome de Jesus.